Oi, gente. Já vamos começar já. Só vamos esperar aqui a Desirê entrar. Olá. Ai, que bom que o pessoal já tá aqui. Logo ela aceita pra gente entrar. Oi, Paty, oi, Natália, Carla. Que bom que vocês estão aqui. Stefânia. Logo a Desirê vai entrar pra gente começar a nossa conversa. Roberta, minha parceira sócia. Desirê entrou. Ótimo, Desirê, vou te mandar o convite. E aí você aceita aqui pra gente começar juntas. É, muito feliz que vocês estão aqui hoje, pleno domingão, final de feriado. Ai, que ótimo, Desirê, está me ouvindo? Tô sim, tô sim. Que bom, bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa Estou noite. muito feliz que você está Uhum, aqui, que você aceitou esse convite. Eu vou te apresentar, tá bom? tá bom. Desirê é uma psicóloga aí que um monte de gente, quando eu falei que a live ia ser com você, ficou, nossa, você vai fazer com ela, que legal. Ela é Uhum, professora da The School of Life, que é onde eu fiz esse intensivo com a Roberta Green, também psicóloga. E ela faz especialmente 3 aulas que têm essa relação com o relacionamento, que é como encontrar o amor, ficar ou partir, e ela também dá o intensivo inteiro de relacionamentos. Então, nesse curso que a gente fez, como é o internacional, quem deu foi o professor internacional. Mas o ano todo tem, né, os eventos na The uhum. School of Life. Tem Tanto que o sim. próximo que ela vai dar vai ser. Ela vai dar um sobre hábitos em fevereiro, mas ela vai dar o Ficar ou Partir dia 12 de dezembro lá em São Paulo. Isso. Então, é uma grande oportunidade a gente estar aqui para conversar com ela sobre esse tema, porque ela é uma entusiasta do relacionamento humano, psicóloga. Ela tem um currículo espetacular, tem mestrado, especialização, tem um master que ela fez na Espanha, que é como se fosse uma especialização, né, que você estava me explicando. Uhum, uhum. Então a gente está aqui hoje para um bate-papo. A gente pode combinar, Desirê, que as pessoas que fizerem perguntas aqui, pode deixar que eu leio, porque às vezes a gente está falando e aí fica Sim, subindo as perguntas, a gente fica, ai, o que que falou? Então a gente tá pode bom. combinar que eu fico aqui nesse controle e você fala livremente. Tá bom, tá bom. Nessa noite de hoje, eu imagino que a gente vai ficar uns 30, 40 minutinhos aqui. E quem quiser perguntar, Uhum, pode perguntar que eu conduzo aqui, tá? uhum. A Luísa, gente. obrigada, viu, pelo seu convite. Ah, Obrigada pela sua apresentação, super gentil. E é um prazer. Vamos lá. vamos Uhum, lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que eu também estudo e o que eu também aprendo, que eu acho que no consultório clínico é muito forte essa coisa do que as pessoas esperam sobre um relacionamento. E aí, quando a uhum, gente está passando por um momento na nossa relação que não tá legal, às vezes a gente fica, não, deve ter alguma coisa errada com o meu, né? Melhor uhum, trocar. E as pessoas muitas vezes não sabem lidar com a dor. Então, naquele livrinho lá, o meu nem tá aqui, aquele pretinho, sabe? uhum, Relacionamentos. Porque eu uhum, empresto tanto ele, aí uhum. chega, uma outra pessoa já quer, mas eu tô com esse aqui, o calma. Porque no Sim. começo ele fala exatamente sobre relacionamentos, que quando a gente fica muito exigente com as nossas relações, com o que tem que dar certo, a gente fica menos calmo, porque não Uhum, vai dar tudo sempre certo, né? uhum, E aí, baixando um pouco as nossas expectativas e saindo um pouco do mito do amor romântico, a gente consegue ficar mais calmos e ter mais conexão nas nossas relações. E aí, a uhum. primeira pergunta que eu acho que eu queria te ouvir aí, tanto dos cursos quanto do consultório, é: quais são os maiores desafios dos relacionamentos hoje? Hum. Nossa, são tantas, né? A gente discute bastante nas aulas, no consultório, no bar. Quais são os desafios? E eu acho que o maior desafio sempre vai ser intimidade, né? Porque intimidade envolve você se comunicar muito bem, você se colocar num lugar vulnerável, você acolher a vulnerabilidade do outro, você atender pedidos, solicitar o que você precisa. Então, em todos os aspectos que eu consigo olhar o relacionamento, sem julgar o que é certo, o que é errado, que acho que não é o papel, se a gente for pensar nos desafios
que você vai ver em qualquer tipo de casal, ao longo de toda uma jornada de relação, é comunicação e comunicação em pró de construir intimidade. E intimidade sendo definida como essa troca de vulnerabilidades, onde eu acolho, onde eu me coloco como vulnerável e também acolho a vulnerabilidade do outro com gentileza, com compaixão. Acho que esse talvez seja um grande desafio. Agora, existem muitos outros desafios causados pelo nosso momento, uh, pelo que nós estamos vivendo como sociedade, desafios causados pelos papéis de gênero, desafios causados pela sobrecarga da mulher, por exemplo. Tem desafios imensos, muitos. Mas entendo que a gente tenha, no consultório, aparece muito a questão tanto de gênero quanto de intimidade, dificuldade de comunicação no contexto de intimidade. Quando você dá os cursos, você trabalha também essa questão de como conseguir comunicar os seus sentimentos, suas necessidades de uma forma que não seja tão agressiva? Ou isso é uma Sim, coisa, uma habilidade pra sim. gente? Não, não. Isso é falado nos cursos, com certeza. Também é falado nos workshops de comunicação, que são muito interessantes. Tem um workshop, tem um intensivo inteiro de comunicação. E também é falado no curso sobre como a gente se comunicar melhor, falar melhor das nossas necessidades, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco de dificuldade, até mesmo de saber do que precisa. E sem saber do que precisa, é muito complicado você contar para o outro o que ele precisa, o que você precisa dele. E o Alain de Botton fala uma coisa que eu acho muito pertinente. Ele fala assim, o amor é uma grande sala de aula. E a gente precisa estar disposto a ensinar e aprender dentro do amor. Né? A gente tem uma ideia de que o amor ele é um sentimento que ele se sustenta por si só. Né? Ele é autossustentável e ele vai durar por longos períodos. E o que a gente sabe, tanto na escola, tanto Alain de Botton, tanto na escola, quanto todos os psicólogos que a gente conhece, vão dizer que o amor ele é uma conquista, ele é uma habilidade que você treina. Você treina a conversar, você treina a solicitar, você treina a entender o que você quer, você treina a colocar limites. E talvez eu tenha fugido da sua pergunta, mas Não, acho que é. a gente tá falando sobre a comunicação, porque eu também dou uma Uhum, aula aqui em Piracicaba, que é sobre comunicação, uhum, e até disponibilizo essa aula online, porque uhum. a forma como a gente se comunica muda tudo, né? Se você, Sim, inclusive, tá mais irritado e vai falar alguma coisa para alguém, a possibilidade dessa conversa não ser muito legal é muito sim. alta, né? Uhum, uhum. Mas o lugar onde as pessoas mais empacam é na hora de falar o que estão sentindo. Sim, Porque a gente muitas vezes não sabe falar nossos sentimentos. sim. Então fica naquela coisa do não acredito que você fez isso comigo e o outro É, fica e assim. eu costumo dizer para os casais, né, no consultório, por trás de toda crítica tem um pedido. Qual que é o pedido? Vamos direto para o pedido. Não precisa passar pela crítica. Então, a linguagem do eu, não falo que a gente vai falar a língua do eu. O que você sente. Você só pode falar eu. E é difícil, né? Porque a gente tem dificuldade de falar o que você quer, o que você precisa. Envolve duas coisas. Primeiro, é abrir mão de um conceito de amor, de alma gêmea, aquele que o outro vai me entender, ele deveria saber o que eu quero pelo poder do pensamento, porque se ele me amasse, ele me entenderia. Então, quando eu falo que as pessoas têm que pedir o que quer, tem uma decepção junto com isso, que é, então, está É querendo me verdade. dizer que não ele não vai me entender, ou ela não vai me entender, ela deveria, faz anos que a gente está junto. E não, não vai entender. Então, eles têm que renunciar a essa visão romântica do que é o amor. Eu acho que esse é o primeiro desafio. E o outro desafio é que quando você fala para o outro o que você precisa, você tem que abrir um pedaço seu, é um lugar muito vulnerável. Fazer pedidos sobre, olha, eu tô inseguro, olha, isso que você fez me faz eu me sentir diminuído. Isso é difícil. Então, eu percebo que os casais chegam nesse lugar, ao invés de se colocar dessa forma vulnerável e realista sobre o que esperar do outro, começa com uma comunicação mais agressiva, passivo-agressiva, enfim, por aí vai. Tem uma pergunta aqui que Hum. como como fazer para o amor não morrer? Você acha que vem nesse sentido? Eu acho assim, o amor, ele
a Esther Perel, que é uma autora que eu gosto muito, eu indico Eu bastante também. no livro, nas aulas, ela fala assim que o amor Qual que você indica? O Sexo no é o Cativeiro? sexo no cativeiro. Aham. O amor não é um estado permanente de entusiasmo, né? Então, o amor ele não é, ele não é um estado permanente, ele é uma briga, ele é uma luta, né? Eu costumo falar pro pessoal, gente, a gente inventou um negócio que é difícil. A gente inventou que a gente vai ficar com a mesma pessoa por muito tempo, talvez uma vida toda, e a gente vai se entender com essa pessoa intimamente, trocando lixo, assim, da casa, fazendo almoço, trocando fralda. A gente vai conduzir uma casa com essa pessoa, um pequeno negócio, e a gente vai gostar dela por 50 anos. Então, a proposta, ela é quase surreal, né, se a gente for pensar. É verdade. Pensa, é uma proposta, se fala assim, gente, é bizarro o que a gente se propõe a É. fazer, né? A gente se propõe a ficar com a mesma pessoa durante 50 anos, dividir com ela filhos, negócio, dinheiro, viagens, lazer, hobby, cozinha, amigos, tudo. Então, para fazer o amor durar, eu fico pensando que fazer o amor durar é um eterno exercício de reencontro. De reencontro. Reencontro com uma pessoa que é nova, porque a cada momento, né, as pessoas são fluidas. Então, a cada momento, você reencontra com aquela pessoa de um jeito diferente. A Esther Perel também, eu falo muito dela, porque eu gosto muito. Ela fala assim que ao longo da vida nós vamos ter de 3 a 4 relacionamentos longos, importantes, Tudo que tiver que acontecer. monogâmicos na nossa história, diferentes, né? E basta a gente decidir se vai ser com a mesma pessoa ou não. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem muitos relacionamentos com a mesma pessoa. É. E talvez a gente tenha, para o amor durar, então, em termos de tempo, a gente precisa estar aberto para essas mudanças e para as mudanças de necessidade, prioridade, valores de movimento, de ritmo, de tudo. Você sabe que a Stefania, ela tá até aqui, ela é da minha turma, a gente entrou juntas e saiu juntas na faculdade. Ela vai lembrar, porque a gente não esquece, era o primeiro ano, a gente estava numa reunião, não lembro do que, com um professor nosso, Caneu, e ele falou assim, as pessoas ficam vários anos juntos, e aí ó, ela até tá escrevendo, as pessoas ficam Sim. vários anos juntos, e aí chega uma hora e fala, você não é mais o mesmo que eu casei. Como se fosse uma Uhum. coisa ruim, né? E Sim, aí ele nos convidou a pensar exatamente nisso, que é, gente, nem a gente é sim. mais o mesmo, né? Que Uhum. bom, mas é um desafio. Uhum. Não significa que é Uhum. fácil, né? Sim, exato. Sempre é uma pessoa diferente. E será que a gente está aberto para isso? Será que a gente está flexível para entender que as pessoas têm demandas diferentes, que elas nos surpreendem, que elas fazem coisas que talvez a gente nunca imaginava que ia, blá blá blá, porque a gente é rígido nas nossas expectativas, a gente gosta de ter previsão e controle sobre o futuro, então a gente é pouco aberto para o que pode acontecer numa relação, pouco aberto para as mudanças que uma pessoa pode viver durante uma vida, mas as pessoas mudam, né? Ainda bem. Então, Ainda para um bem. amor durar, a gente já está aberto, né? Abertos. Legal, muito legal. Que crença você acredita que nos impedem de fluir? Eu entendi assim, essas coisas que a gente acha que tem que ser um relacionamento certo e que Uhum. não deixa a coisa relaxar e acontecer tudo que tiver que acontecer. Que crenças que nos impedem de fluir? Todas. Ah, eu vou ver se eu consigo explicar bem rápido uma coisa bem complexa. Imagina que se a gente tem muitas ideias ou muitas crenças sobre o que deve ser a vida, então a gente divide a nossa experiência entre dois lados, né? Um lado mental, cheio de crenças e ideias sobre a vida, sobre a experiência, né? A experiência psicológica, mental, e nós temos a experiência física, real, né? Através dos nossos sentidos que a gente vê no momento presente. Eu fico pensando que talvez para um relacionamento dar certo,
A gente precisa estar presente, no momento presente. Né? E se a gente carrega, ou se a gente dirige a atenção, Luísa, ela é uma coisa escassa, sabe? A atenção é preciosa. Ou a gente dirige a atenção para quem está na nossa frente, ou a gente dirige a atenção para nossa cabeça e para as Uhum. crenças e ideias que a gente tem sobre um relacionamento. Então, quanto mais rígido e mais atenciosos nós formos com as nossas ideias e crenças, menos presente a gente está com aquela pessoa que está na nossa frente. Então, menos experiência a gente tem com a pessoa em si, que é esse ser humano que está aqui. É muito difícil a gente se relacionar com uma pessoa. A gente sempre se relaciona com uma pessoa em função de experiências, de coisas, de ideias. Então, já pensou que doido, que lindo seria o exercício de, por um parênteses, uma tarde, você se relacionar com essa pessoa que está na sua frente e pronto. Sem as crenças, sem voltar toda a sua atenção para este momento? Eu acho isso. Faz sentido? Lógico, me deu até um negócio aqui, não. Quantas vezes será que eu faço isso, né? Porque É, a gente fica muito cheio de rótulo, né? Então tem assim, o sim, rótulo namorada. sim, Aí, ai, como minha namorada deve se comportar? Não, agora é sim. marido. Não, marido Uhum, faz isso, 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 isso. Aí quando sim, chegar a pessoa que não é o rótulo, você fala, não, é, essa pessoa tá errada, né? E aí a é, gente acaba não se relacionando com o outro, né? Mas é com a nossa ideia do que o outro deveria ser, entendi. sim. E aí não é, Incrível. existe o outro, né? Existe um monte de ideias na qual eu quero colocar essa pessoa dentro. E aí realmente é difícil. É verdade. É, ciúme é bom ou atrapalha? É, eu fico pensando que nada é bom e nem ruim, né? O que é bom e o que é ruim depende da função, depende do que acontece na relação. Né? Então, enfim, a gente tem muitos exemplos sobre casais que fazem dos ciúmes uma coisa horrível. Então, a tendência que eu tenho é de falar assim, não, ciúmes é ruim. As mulheres sofrem muito por conta dos ciúmes dos homens, por exemplo. Os casais sofrem por conta dos ciúmes. Mas aí eu estaria sendo super topográfica, estrutural e agarrada à linguagem. De repente, se a gente olhar para o casal e ver que os ciúmes nesse casal serve para alguma coisa, que coloca eles mais juntos, que coloca eles mais na mesma direção, dos mesmos valores, ou que faz com que um corra atrás do que precisa fazer para tornar o outro mais interessado, ok. Mas como seria interessante a gente desconstruir essa ideia de que o amor exige posse, né? E que o amor se torna pequeno se não houver a posse completa do outro. É, Eu isso acho que é o me mais faz incrível. pensar assim de que o ciúme, ele pode até ter sentido, mas é o que a gente vai fazer Sim, com esse claro. ciúme, né? Porque às Sim, vezes sim, a emoção ela vai vir, né? Mas sim. eu acredito que tem algumas pessoas que acreditam assim, ah, se essa pessoa não tem ciúme de mim, ela não me ama. E É, aí eu acho sim, que vem nesse sentido do que você tá falando, que é amar e pertencer, né? Essa coisa do sim. ele é meu marido, Uhum, ela é sim. minha namorada, né? Uhum, sim. Desculpa. Mas, Barulho. Eu acho que todo mundo, só antes de terminar, todo mundo quer se sentir claro. especial, sabe? Acho que as pessoas querem, nós estamos aqui para sermos amados e nos sentirmos amados. E que bom seria se esse casal, se essas pessoas construíssem uma linguagem, construíssem uma relação onde o ciúmes perde o papel, onde ele não tem o papel de unir, de tornar a pessoa e fazer a pessoa se sentir especial. Né? Eu É, acho que às vezes o ciúmes tem esse papel de não, se ele não sente ciúmes, ele não gosta de mim. Todo mundo quer ser gostado e quer se sentir amado numa relação. Então, de que outra forma esse amor pode transparecer, pode aparecer, pode existir na relação que não seja através disso? Né? Então, com os casais no consultório, esse é o exercício que eu tento fazer. nossa, muito legal. Eu acho que tem uma, não sei se vem de encontro com essa, mas eu tô pensando aqui em perguntas que se relacionam. Sim, Como lidar com a indiferença? Então, acho que é o contraponto dessa é, coisa da posse.
Eu acho que a indiferença vem daquele lugar também, né? Todo mundo quer ser amado. A gente está numa relação para se sentir minimamente amado, pertencente, né? A gente quer se sentir como alguém que pertence a uma história. E a indiferença do outro, ela tem que ser lidada com conversa, com fazendo pedidos, com comunicação, com pedidos claros, assertivos, sobre o que você precisa para ser feliz, né? E até mesmo para entender e tatear e buscar entender o que aquela pessoa pode de fato oferecer. Porque pode ser que você chegue à conclusão que aquela pessoa não tem mais o que oferecer sobre isso, né? Exato. Sobre ser mais presente em nada. Mas também pode ser que essa pessoa simplesmente não saiba demonstrar o que você entende por amor. Né? Então, as pessoas têm diferentes linguagens de amor, diferentes formas de demonstrar amor. E às vezes uma pessoa demonstra amor de um jeito que não chega no outro como amor, chega como indiferença. Então, às vezes um marido ou uma esposa que corre fazer o supermercado e controla todas as contas e é, deixa a casa organizada, pode ser essa forma dessa pessoa de demonstrar amor, mas pode ser visto como indiferença para o outro. Então, não tem como não passar pela comunicação, por conversas sinceras, genuínas, do que eu preciso, do que você precisa, de como a gente tá, para onde a gente vai, para aí começar a pensar se é indiferença mesmo. Na sua fala, para mim, fica muito assim, como se por trás a grande questão fosse cada um cuidar para se entender primeiro, para Verdade. entender qual é a necessidade, porque às Sim. vezes a gente percebe que a necessidade, que a nossa necessidade nem é uma questão do outro, que é uma questão Uhum. nossa. Só que Sim. seria mais fácil se a gente resolvesse as nossas questões jogando pro outro, né? Uhum. Então assim, tenho Sim. dificuldade de ficar sozinha. Ai, Sim. se a Desirê ficar comigo, pronto, resolveu. Uhum. E Uhum. aí, como eu não entendo isso realmente, nossa, eu tenho essa dificuldade. Deixa eu ver o quanto que ela consegue me oferecer, né, pra eu ter Uhum. essa companhia. Sim. Então, eu acredito que eu li um livro que chama Resgate Emocional. Achei muito legal. Que E legal. ele fala sobre a melhor coisa que você pode fazer na sua relação é você se cuidar, você por Uhum. conta, né? Que Sim. acho que tem esse livro também, que é da The School, Sim. esse é basicão, né? Como desenvolver saúde emocional. Mas Sim, é muito isso, bom. né? Cada um Sim. entender os seus padrões para você não Sim. ficar projetando no outro, né? Acho que é isso que Sim. você falou da indiferença, que talvez a pessoa Sim. ache que é indiferença, mas Sim. pode ser uma interpretação, né? E eu acho que tem a ver também se sentindo. É claro que a gente fala muito na escola e no consultório sobre um certo olhar para o relacionamento com um certo Ai, ótimo. pessimismo. Queria muito que você falasse isso. É, como se, bem, o que eu falo, o que eu conto para o pessoal é o seguinte: a gente tem muitas necessidades na vida. Nós precisamos de tudo. A gente precisa de alguém para viajar com a gente precisa de alguém para cuidar das nossas contas, a gente precisa de alguém para ajudar na arrumação da casa, para criar nossos filhos, para trocar fralda, para coordenar os funcionários, se tiver. Precisa de alguém para levar o carro pro mecânico, precisa de alguém para ir em show, precisa de alguém que gosta de dançar, que gosta de beber, ou que não goste disso tudo, que gosta de dormir de conchinha, que É. gosta de sexo enlouquecedor. A gente precisa de muitas coisas, né? E a gente inventou que essas muitas coisas vão estar numa pessoa só. E isso Nossa, é muito complicado. São muitos papéis para uma pessoa exercer. Então, ok, se a gente vai viver isso, a gente tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas. Eu falo, o pessoal fala assim, gente, que renúncias nós estamos dispostos a fazer para a gente ser feliz no amor? Porque a gente vai ter que renunciar a alguns dos nossos sonhos. Não vai dar para levar todos eles em diante, né? Então, isso eu sei que isso é pessimista e melancólico para um domingo à noite, mas ao mesmo tempo é real, né? As pessoas são limitadas. O relacionamento ele é sempre um cobertor curto demais. Você puxa mais para um lado, você solta do outro. Você não tem muito o que fazer, né? O Bauman fala sobre isso e o Alain de Botton também traz. Nós vemos uma dualidade importante nos relacionamentos, né? Se por um lado a gente
Se a gente quer sentir fervor e emoção e ação, a gente também vai ter insegurança. Se a gente ir para segurança, nós vamos sentir um relacionamento mais calmo, tranquilo e muitas vezes entediante para muita gente. Então, desde dos primórdios da filosofia, a gente sabe que não vai dar para ter tudo. A gente vai ter que fazer escolhas e hoje vai ter que negociar bem, né? O que a gente E isso, precisa e pode ter de uma relação. quando você fala, parece até uma coisa pesada, assim, mas eu acho Uhum, que pode ser de um jeito leve. Me veio um exemplo uhum, assim em mente. Eles estão até aqui, que eu vi que eles entraram, os dois. uhum, São dois amigos meus. Quando eles casaram, a minha amiga falou assim: Lu, você vai adorar casar. É uma delícia. Nossa, é a sua cara. A gente sim. dorme junto toda noite. E aí eu Uhum, pensei aqui dentro da minha cabeça: gente, vai ser muito legal. A hora que eu uhum. for dormir, a hora que eu estiver com sono, que o meu corpo estiver com sono, eu vou Boa. falar pro meu marido: vamos dormir? E ele vai falar: É, claro! E a gente vai ficar junto, a gente vai se divertir. Ó, o Gustavo aí. Ele e a Mariana me falaram isso. é, E aí eu fantasiei aqui, contei uma história na minha cabeça. Aí tudo bem, casei e tal, viajamos, voltamos. Primeira semana, vamos dormir? Aí meu marido falou: não tô com sono. assim. Você não estava no script. Calma, Coisa que boa. parte, e É, isso, por algum momento, me fez muito mal. Porque eu pensei, oi. gente, mas assim, é uma coisa simples, mas é uma super quebra de paradigma. É. É, no sentido de eu achei que relacionamento fosse isso. E o outro Uhum, não necessariamente tem sono na mesma hora que eu. O outro não uhum. necessariamente vai querer ficar descansando, enfim. E aí são muitas Não, tudo, e negociações. tudo, são tudo. Não necessariamente vai ter o mesmo tesão, a mesma vontade de viajar, mesmo relacionamento com o dinheiro, mesmo relacionamento com os pais, mesmo relacionamento com os filhos. Então é super complicado, né? Então, É, mas a é, gente abrir mão, assim, ó, nossa, dormir na mesma hora não é uhum, uma questão de um bom relacionamento. É como se sim, essa chave tivesse virado, né? Olha, era uma expectativa que eu sim, gosto, que eu sim, prefiro. seria Mas legal. quando isso tem, é É, legal. Quando sim, não tem, é essa coisa do pessimismo, né? Do tipo, é. nossa, é verdade, não é tão Então esse é um maravilhoso. sonho que você teve que renunciar, É, tive. né? Mas é isso. Tive que renunciar. É, é possível ser feliz sozinho? Sim, muito. Nossa, com certeza, né? Mas essa é uma pergunta longa, uma resposta longa. Então, Vai lá. pode pensar. Porque assim, é possível ser feliz sozinho? Lógico, óbvio. Mas nós somos seres gregários. Nós precisamos, como seres humanos que somos de sangue quente, nós precisamos de um bando, de um grupo, de uma tribo, para a gente se sentir seguro, né? Para a gente ter nossas necessidades afetivas, emocionais e de segurança atendidas. Essas necessidades podem ser atendidas por um par romântico ou não. Podem ser atendidas por um grupo, por uma amizade, por um familiar, por um cachorro, por um monte de gente. Então, a gente precisa de um relacionamento romântico para ser feliz? Não. Mas a gente precisa de relacionamentos para ser feliz. Isso sim. Né? Então, a gente Legal. tem uma série de estudos mostrando o impacto de uma vida É. solitária, né, na saúde e até mesmo na mortalidade. E são impactos profundos, importantes, né? As pessoas são cronicamente mais estressadas quando se sentem sozinhas, quando têm uma percepção de solidão amplificada. Ou as pessoas também têm mais hormônios de estresse correndo no corpo quando se percebem sozinhas. Elas dormem de uma forma diferente quando se percebem É. sozinhas. Elas regulam a emoção de forma diferente quando se percebem, têm mais comportamentos de risco, menos comportamentos de autocuidado. Ou seja, ficar sozinho e se perceber sozinho, solitário, é super complicado emocionalmente. Nós não somos feitos para isso. Agora, se essas relações que vão nos sustentar e vão nos manter bem precisam ser românticos, discordo. Acho que a gente precisa de muitos amigos, muitas pessoas, muita gente ao nosso redor, mas não necessariamente pares românticos.
perfeitos. Maravilha. O David, que deu o curso pra gente, ele falou que ele pensa até de fazer um curso para como lidar com essa solitude, assim, né? Porque tem uma Uhum. exigência, né? Do tipo, e aí, Ai, está com sim, alguém? E aí? E sim, quanto mais tempo você tiver, parece que é mais bem sucedido, né? E não, não sim. É, necessariamente. então, aí isso é um outro aspecto importante, né? A gente coloca o casamento e um relacionamento como uma conquista, É, né? Como uma conquista e uma vitória pessoal. Como assim como filho, casamento, enfim, principalmente para as mulheres. é Então, verdade. claro que os homens sofrem com isso, mesmo quando eles vão ficando solteirões por muito tempo, 50 anos, mas eles também se beneficiam. Então, eles sofrem, mas tem um benefício também. Agora, as mulheres, eu já ouvi relatos de amigas de perguntarem assim, em qualquer ocasião, em qualquer momento, de você tem um parceiro? Por que que você não está com ninguém? Qual que é o seu problema? Tem alguma coisa com você? Então, eu sinto que as mulheres sofrem um estigma bem importante e é um estigma tão grande que às vezes faz com que elas acelerem a escolha de um parceiro, de alguém, não porque estão envolvidas ou acreditando que aquela pessoa é a pessoa certa para elas ou a pessoa que dá para construir uma coisa bacana com elas, mas porque elas não toleram a pressão social É, e de ficar sozinhas. Elas mesmas começam a duvidar da possibilidade de é possível ser feliz sozinha. Não é, é? E aí se apegam mais à ideia de ter alguém do que essa pessoa em si, sabe? maravilha. Dei uma pergunta aqui no Hum, como me desvencilhar do sentimento de que temos que fazer sempre tudo juntos? hum, Para quem tem esse sentimento, né? é. Pois é, acho que aos poucos, né? Começando. Não tem nada, nenhum clique interno que faça a gente começar a fazer alguma coisa que a gente tem medo de fazer. A gente precisa começar fazendo. Talvez ajude a pensar em quais são, o que que se quer quando começa a pensar em fazer coisas separadas. Ou quais são os prejuízos de se fazer tudo junto? Imagino que se a pessoa, não estou vendo quem perguntou, mas se a pessoa está perguntando que o que que a gente faz para começar a fazer coisas separadas, não fazer tudo junto, deve ser porque ela já está sentindo as consequências aversivas ou deletérias para a relação de se fazer tudo junto, né? E aí acho que é importante sentar e conversar com o parceiro ou com a parceira sobre quais são os efeitos a longo prazo de se fazer tudo junto, se é isso que vocês querem, se o que vocês esperam é o que vocês querem, se é bom para o casal, se não é bom, e quais são as possíveis soluções. Eu gosto de mudanças lentas e constantes e negociadas e conversadas, porque acho que são as únicas possíveis numa relação. Não adianta você pegar a chave e sair falando, vou sair com as minhas amigas. Eu acho que não não traz benefícios, não ajuda. Mas acho que conversar e falar por que que é importante fazer coisas separados e o que que é importante, como é importante Hum, fontes. Eu acho isso tudo muito importante. Será que vocês estão me ouvindo? acho que deu uma travadinha. E buscar. Desculpa. Acho que para a gente ser feliz, a gente precisa ter muitos pilares, né? Pilar dos amigos, da carreira, dos hobbies, da saúde com o corpo, com a mente, com a espiritualidade. A gente precisa ter muitos pilares. E o relacionamento é só um deles. E a gente precisa desse ar para estar renovado para a Hum, relação. eu acho Acho que que deu uma osciladinha, mas tá, mas deu para você entender. Achei entendeu? ótimo, porque eu também acho que vem de encontro com essa crença de desamor. Assim, se o Uhum, outro não quiser sair sempre comigo, uhum, será, será que ele me ama? É como se voltasse naquelas questões da infância, do tipo, se ele não está sempre disponível, será que em algum momento uhum, ele não estará uhum, mais disponível? Ao mesmo tempo, será que se eu for falando que eu não quero estar o tempo inteiro junto, que eu quero sim.
de repente não ir, Uhum. né? Quero ficar Uhum. sozinha. O outro pode sentir como desamor, então é como se fosse pegando nas questões mais de infância de cada um, né? Completamente. Acho que pega nas inseguranças mais profundas, na vulnerabilidade. Agora, é impossível estar numa relação e não se sentir vulnerável, frágil. Talvez as pessoas fracassem nas relações por conta disso. O medo é tão grande de se expor, de se colocar vulnerável, que a gente evita a vulnerabilidade. Então, evita fazer pedidos, contar, falar, negociar. É impossível, né? É o preço que a gente paga para ter uma relação íntima e importante é estar vulnerável fazendo pedidos. A gente tem uma responsabilidade nas relações que eu acho que é complicada, que é eu preciso ensinar aquela pessoa o que eu preciso para ser feliz, né? Então, eu preciso saber o que eu preciso para me sentir amado e amada, e eu preciso ensinar para essa pessoa o que ela pode me dar para eu me sentir amado e feliz. Então, depois de feito esse pedido, de contado e de ensinado para a pessoa, a gente pode chegar num lugar que essa pessoa não tem condições de me dar o que eu preciso para me sentir amado. Entende? Mas antes tem um caminho longo que não é, muitas vezes não é nem trilhado. Né? As pessoas têm dificuldade tanto de entender assim, o que que ele faz para mim que faz eu me sentir amado? O que que ela faz que faz eu me sentir amada? E a partir daí começar a trilhar uma carta, sabe? De, olha, eu preciso disso, eu preciso Um daquilo, eu preciso manual de daquilo outro. Um instruções. manual, perfeito. Um manual que você entrega depois do primeiro encontro, talvez. Um manual falando, olha, eu preciso disso, 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 disso daqui. O que que você O que que você pode? consegue? O que que você consegue me dar para eu me sentir amado? E se essa pessoa não consegue tudo, gente, tudo é isso, é o pessimismo É do isso. amor, né? Então, Aham. então a gente vai ter que buscar outras fontes de entusiasmo, de segurança também, né? É. Não é só uma pessoa que vai ser capaz de suportar, de ser o único pilar para a minha vida, né? De tudo que eu tenho de importante para colocar aqui, para ser feliz, uma pessoa só não basta. Ela não aguenta. A Paula tá falando, o duro é que é chato ficar pedindo várias coisas, né? É uma aula, né? É ser professor. É ser É. professor e pedir, falar. É, sabe, Paulo, eu fico pensando que não falar também é chato. Porque a gente É. vive uma vida que o tempo. Se você não fala, então o que acontece se não fala? Tô aqui pensando, a pessoa faz uma coisa e você não fala. Você vai ficar normal? Vai ficar bem? Vai continuar amorosa e carinhosa e querendo e buscando e conversando, você vai, não falei, mas guardei aquela expectativa, a sensação de que eu queria que acontecesse alguma coisa. E aí a gente vai chamar esse padrão de passivo-agressivo. A gente não fala, porque não quer se expor, não quer enfrentar, é que é chato ficar ensinando, mas qual é a consequência disso? O Orlando Boton tem um truque que eu acho muito bacana, né? Ele fala assim, olha, pensa numa criança de 3 anos. Nós somos super pacientes, tomara que sejamos, espero que todos sejamos aqui, super pacientes com uma criança de 3 anos. Se uma criança de 3 anos, você faz lá um prato, uma comida deliciosa para ela, um macarrão, põe nas almôndegas bonitinhas, com um pouco molho do jeito que ela gosta, você põe o prato na mesa, a criança de 3 anos é capaz de pegar o prato e virar, começar a chorar e falar que não quer. E para quem tem criança em casa, sabe como eles são, assim, É. impossíveis. Normal. E aí você não vai olhar para uma criança de 3 anos e falar assim, por que você fez isso? Olha, você viu, olha o que eu fiz para você. Você vai pegar o prato, se você estiver equilibrado, com calma, você pega o prato, limpa, fala, não faz isso, vamos comer? Eu fiz para você, não quer comer isso? O que mais você quer? Uma fruta? Você conversa. Então, muitas vezes o Orlando Botton fala, olha, conversa com seu parceiro, com a sua parceira, como se fosse uma criança de 3 anos. Como se fosse uma criança. Como se fosse uma criança. Ensina para ele, para ela, o que você precisa, como se fosse para uma criança. E a Roberta, que está aqui me ouvindo, ela também foi no curso, num dos intensivos que eu dei, e ela deu um exemplo super legal, que eu me esqueci. Ela falou assim: olha,
eu dei um exemplo e ela completou. Meu exemplo foi assim: já pensou que legal que fosse se no dia do casamento a gente trocasse, além das alianças, uma foto de quando a gente era pequenininho pro outro? E toda vez que ele vai dar uma bronca na gente, ele olha para aquela foto e imagina que tá falando com uma criança pequena, sabe? E ela falou assim: que bom seria se a gente tivesse uma foto de nós pequenos e quando a gente vai se criticar, a gente olha para aquela criança e conversa com ela como se fosse com ela, né? Eu acho que a criança é uma ótima representação da vulnerabilidade, tanto do outro quanto para a gente. Então, conseguir conversar com a criança que tem naquela pessoa e com a nossa criança pode talvez tornar a nossa fala, o nosso discurso, o nosso pedido mais gentil, mais paciente, mais calmo, mais direto, sem menos, com menos julgamentos, sem atribuição de maldade, porque a gente atribui, quando a pessoa erra, quando o outro erra, a gente É, tem a tendência a atribuir má intenção. E é, nós ficamos mais agressivos quando a gente atribui má intenção. Essa pessoa não fez isso porque não quis, porque é preguiçoso, porque não me ama, porque isso é um símbolo de como a nossa relação, enfim, e por aí vai. nossa, adorei essa resposta. Que horas são, Desirê? Eu não consigo ver aqui, você São consegue? 8h40. Ai, peraí, deu uma falhada, já voltou. 8h40. Uhum. Eu não tô te ouvindo. Ai, meu Deus. Peraí, não te escuto. Peraí, não te escuto mais. Será que é meu fone? Espera só um minutinho, peraí. Não, ninguém tá te ouvindo. Uh-uh. A Lu ficou muda. Tá. Ela vai. Vamos lá, gente, vamos de novo. Às vezes o Instagram faz isso com a gente. Oi, gente. Às vezes o Instagram faz isso com a gente, né? Vê só se vocês estão me ouvindo agora. Dando pra ouvir? Ah, Pronto. pronto, agora tá. Às vezes o Instagram faz isso com a gente. Eu Uhum. vou, por conta do horário, eu vou escolher Sim. aqui alguma que eu acho mais. Umas que eu acho que tem a ver, assim, são duas que se complementam, daí acho que a gente poderia fechar. Que é como confiar mais no outro e como ser menos inseguro. Hum, são duas coisas interessantes, né? Eu acho que nós nunca vamos estar seguros numa relação. A segurança, ela é uma promessa esquisita também. Uma daquelas outras promessas estranhas que a gente faz quando a gente fica Quando com casa. alguém, quando casa, prometo e tal, tal. É uma promessa estranha, esquisita, que não aborda, não abrange a complexidade do ser humano, né, das relações humanas. Né, a insegurança é um sentimento do qual a gente não vai se livrar. Aliás, como nenhum outro. Mas a insegurança e relacionamento caminham juntas, não tem como. De novo, é por isso que nós precisamos aprender a lidar com a vulnerabilidade, com a imprevisibilidade, com a impossibilidade é, de, de que as coisas vão dar errado. Eventualmente as coisas dão errado. Então, lidar com a insegurança implica em aceitar ela perto de você e conseguir ela ter por perto e se perguntar, bem, mesmo inseguro, qual é a minha melhor versão quando eu estou inseguro? Não vai dar para ser a sua melhor versão só quando você está seguro. Qual é a sua melhor versão quando você se sente inseguro? O que você faz quando você se sente inseguro? Para onde você vai? Os passos que você dá vão na direção de construir uma relação
bacana, rica, interessante, gentil, gostosa? Ou quando você se sente inseguro, você abandona tudo? Acho que essas são perguntas que a gente precisa se fazer diante da insegurança. Mas ela sempre vai existir. É a mesma coisa que eu falar assim, olha, fica tranquilo, é, ninguém vai morrer. Sinto muito, Sinto muito. né? É, acho que é bem isso, né? Lidar com a insegurança, né? Ficar do lado, olhar e não querer não sentir, né? E se perguntar para onde ela me leva, que ações que eu tomo quando eu estou inseguro, e o que que eu faço, como é que eu posso ser uma versão melhor disso. A insegurança também deve ser pauta, né? Deve ser pauta para conversa, não para exigência, que o outro nunca vai ser capaz de completar as minhas expectativas para me deixar plenamente seguro. Né? Eu acho que o problema É. da insegurança é o depósito no outro. A gente exige que o outro se comporte ou deixe de se comportar de determinada maneira para que nós não nos sintamos inseguros. Né? Então, É. parte do que o outro pode fazer, o outro pode nos ajudar? Pode, mas em parte. É pouco. Eu já vi pessoas em relacionamento fazendo de tudo e ainda assim tinha sempre alguém muito inseguro. Mesmo com todos os controles de GPS, rastreamento, não dá. É quase como alimentar o fogo com álcool. Né? Oferecer segurança o tempo todo para quem é muito inseguro também é muito perigoso. Maravilha, Desirê. Eu acho que você contemplou assim aspectos das nossas Uhum. relações, trazendo de um jeito. Eu gosto muito quando os profissionais falam psicologia, como se diz assim, a linguagem psicológica de um jeito acessível, porque senão a Uhum, gente sim, afasta, assim, sabe? sim, Parece que fica claro. muito complicado. E É. quando eu tive Esse é o falando aqui no desafio. e quando eu estive falando aqui no SESC, você veio falar sobre Uhum. depressão, né? Que é um tema que é para ser mais difícil. Você falou de um Uhum. jeito que ampliou muito. Então, acho que agora você conseguiu falar muito lindamente, que é muito isso que eu acredito aqui no Olhares para Dentro e todos os eventos Uhum. presenciais que a gente faz aqui na Uhum. clínica. Eu vou deixar uns convites aqui, tanto para vocês fazerem o curso lá na The School of Life, porque é Uhum. um investimento que vale muito a pena. Ó, o próximo é dia 12/12. Uhum. E vira e mexe a Desirê tá aqui no Sesc, então, pelo que eu tô Uhum. percebendo, que logo ela tá aí de novo. E dia Uhum. 8/2 vai ter sobre hábitos. Aqui em Uhum. Piracicaba, eu vou fazer um café da manhã com a Roberta, essa que você Que falou que fez legal. o curso também, Uhum. sobre relacionamentos. Vai ser um café da manhã que a gente vai servir e vai fazer como se fosse um mini curso sobre isso. Vai ser no dia 30. Então, para quem é de Pira, é super bem-vindo. E para quem não é, para quem está vendo online, eu tenho uma aula sobre comunicação, que é a comunicação não violenta, como ter melhores conversas, que está disponível para compra online. Então, você pode falar comigo por direct, que você consegue assistir aí da sua casa. E aí eu convido vocês para acompanharem a Desirê aqui no Instagram dela, porque ela sempre posta reflexões, posta as coisas para a gente ler, para a gente pensar. E eu aqui também no Olhares para Dentro, porque a intenção é a gente crescer todo mundo junto, né? A gente expandir, todo mundo junto, refletir, não só sobre esse tema, mas muitos outros temas. Quem Uhum. quiser os livros da The School of Life, o Calma, o Relacionamentos, o Como Pensar Mais sobre Sexo, tem um monte de livro da The School. Eu tô com uma parceria com uma livraria aqui em Piracicaba. Ah, que Então, a pessoa legal. que quiser comprar pelo mesmo preço que compraria pela internet, pode pegar comigo na clínica que não paga o frete. Então, são formas Muito da gente bom. conseguir também crescer através. Desirê, muito Muito bom, obrigada, Luísa. viu? Gostei muito, Ah, eu que agradeço. muito. Olha, você Eu vai que ser agradeço. convidada para fazer um curso Ah, presencial aqui em Piracicaba. Nos muito bom. aguarde no nosso espaço Legal, gente. novo. Ó, que bom que vocês Hum. gostaram, pessoal. Obrigada pela presença, por ficarem mandando coraçãozinho, Hum. palminha. Dá um grande estímulo, assim, uma vontade da gente Uhum. continuar Sim. juntos. Eu também quero mais, Natália, mas acho que vai ser em outros formatos, né, Desirê? Ai, sim. Manda um beijo para meus conterrâneos. Eu sou de Piracicaba, né? Já te falei, Luísa. Meus pais, Ai, não meus sabia! amigos. Sim, sim. Estudei no Ai, você é de CLQ. Sim. Pira!
Ai, que gostoso! Ah, então logo você tá aqui, ainda mais Aham. com mais um ânimo. Obrigadão, viu, Tô sempre. Desirê? Obrigadão, Um beijo gente. enorme. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, gente.